As 11 batalhas invisíveis que o seu anjo da guarda luta por você todos os dias. Poucas pessoas percebem que, antes mesmo de abrir os olhos pela manhã, uma batalha já está sendo travada em seu favor. Enquanto você dorme, acorda, trabalha e vive a rotina, existe um mundo invisível, onde forças de luz e trevas se enfrentam. Você pode não ouvir o ruído dessas lutas, não ver os movimentos que acontecem no espiritual, mas existe um guardião que jamais se afasta, o seu anjo da guarda. Ele não é apenas um observador da sua vida, ele é um combatente incansável, que dia após dia luta em batalhas que você nem imagina, para que sua alma permaneça em segurança e para que o propósito de Deus continue sendo cumprido em sua história. Muitos acreditam que a ação do anjo se limita a momentos de livramento visível, como escapar de um acidente ou sentir uma paz repentina no meio da angústia. Mas a verdade é muito mais profunda. O seu anjo atua em dimensões que seus olhos não conseguem ver, enfrentando forças que desejam minar sua fé, sabotar suas escolhas e enfraquecer a sua comunhão com Deus. Essas batalhas não são ocasionais, são constantes. A cada dia, em cada hora, ele se levanta para defender sua mente, sua alma e até mesmo o seu corpo. Ele luta quando você está consciente e luta ainda mais quando você nem percebe o perigo que se aproxima. Imagine quantas vezes você já foi poupado de um mal invisível. Uma decisão que parecia boa, mas que poderia ter destruído seus caminhos. Uma palavra que você quase disse, mas que teria causado feridas irreparáveis. Um encontro que você deixou de ter sem entender o porquê, mas que no fundo foi livramento. Essas não são coincidências. São sinais claros de batalhas vencidas em silêncio pelo seu guardião. Ele permanece ao seu lado como sentinela constante. Não dorme, não descansa e não desiste, porque sua missão é proteger aquilo que Deus confiou a ele, a sua vida. Esse vídeo vai te conduzir por 11 dessas batalhas invisíveis. 11 campos de guerra que o seu anjo enfrenta diariamente, muitas vezes sem que você perceba. Você vai descobrir como ele age em sua mente, como ele intercede diante de Deus, como ele repele forças de escuridão e como ele direciona suas escolhas mesmo quando você acredita estar apenas seguindo a própria razão. Cada batalha revelada aqui é um convite para reconhecer que a sua vida é sustentada por muito mais do que esforço humano. Você vai perceber que nunca esteve só e que, mesmo quando pensa que nada está acontecendo, o céu está em movimento em seu favor. Prepare-se, porque o que você vai ouvir não é apenas informação. É revelação que vai despertar sua fé, abrir seus olhos espirituais e te fazer enxergar a mão de Deus agindo em detalhes que antes passavam despercebidos. Ao compreender essas batalhas, você vai aprender a valorizar mais sua oração, a perseverar mesmo nos momentos de silêncio e a confiar plenamente naquele que luta por você sem jamais abandonar o campo de guerra. Agora deixe que o coração se abra, porque a primeira dessas batalhas já começa antes mesmo de você falar a primeira palavra do dia. E ao entendê-la, você jamais verá sua rotina da mesma forma. A batalha pela sua primeira oração do dia. Antes mesmo que o sol nasça, uma guerra silenciosa já se trava. Acordar e entregar a Deus os primeiros instantes do seu dia parece um ato simples, mas no mundo espiritual é um dos momentos mais decisivos. É nesse espaço entre abrir os olhos e dar os primeiros passos que forças contrárias tentam ocupar sua mente, com pressa, preocupações e distrações. O seu anjo da guarda sabe disso e luta para que o primeiro pensamento não seja de ansiedade, mas de entrega, porque ele entende que aquilo que governa o início pode ditar o rumo de todo o restante do seu dia. Quantas vezes você já acordou com a mente pesada, lembrando-se de dívidas, compromissos, medos ou até de feridas antigas? Essas não são apenas lembranças naturais, mas setas lançadas para roubar de você o privilégio da primeira oração. É nessa brecha que o inimigo deseja plantar sementes de inquietação, para que todo o seu dia seja construído sobre a base da dúvida e não da confiança. O seu anjo luta contra essas influências,
soprando em sua alma a lembrança de que você não está só e de que, antes de tudo, existe um Deus esperando por você em silêncio, no secreto. Essa batalha é sutil. Às vezes, ela se manifesta na forma de cansaço inexplicável, que te impede de erguer os lábios em oração. Outras vezes, na pressa que toma conta do corpo, como se não houvesse tempo para dedicar um minuto sequer a Deus. E em momentos ainda mais desafiadores, ela vem como um vazio espiritual, onde você sente que não há nada a dizer. É exatamente aí que o seu guardião intervém, sustentando sua alma para que um simples "Senhor, estou aqui" rompa o bloqueio e abra o céu sobre você. Ele sabe que até a menor das orações tem poder de transformar o ambiente espiritual em que você vai caminhar. Essa primeira batalha acontece todos os dias e é decisiva porque define a atmosfera em que você viverá. O anjo da guarda não apenas protege o seu corpo, mas protege o seu tempo e a sua prioridade, lembrando sua alma de que a intimidade com Deus vem antes de qualquer outra coisa. Quando você vence essa guerra invisível e consegue entregar a Deus seus primeiros segundos, o que parecia pequeno se torna uma vitória grandiosa, capaz de desarmar ciladas que nem sequer chegaram a se manifestar. O segredo está em perceber que, se você sente dificuldade em orar ao acordar, é porque existe algo muito maior por trás desse simples gesto. Se fosse irrelevante, não haveria resistência. Mas porque é vital, existe oposição. E é justamente por isso que seu anjo se empenha tanto em te fortalecer nesse momento. Ele não permite que o peso do mundo roube de você o privilégio de começar o dia em presença divina. Essa é a primeira batalha invisível, proteger sua primeira oração. E ao vencê-la, você abre caminho para todas as demais vitórias que virão. Mas não se engane, essa é apenas a porta de entrada. Ainda existem batalhas muito mais intensas e profundas que o seu anjo trava em seu favor durante todo o dia. Batalhas que envolvem sua mente, seu coração e até os caminhos que você percorre. A batalha pela sua mente. Durante o dia. Depois de vencer o primeiro combate ao acordar, o seu anjo da guarda enfrenta uma das batalhas mais constantes e ferozes: proteger a sua mente ao longo de todo o dia. A mente é o campo de guerra onde se decidem vitórias e derrotas, porque é nela que pensamentos são semeados, cultivados e transformados em atitudes. É por isso que o inimigo tenta a todo instante invadir esse espaço com distrações, medos, lembranças de erros, comparações e até falsas crenças. O seu guardião sabe que, se a mente for tomada por essas vozes, a fé se enfraquece e a confiança em Deus começa a se diluir. Por isso, ele vigia cada detalhe, pronto para afastar aquilo que ameaça turvar sua visão espiritual. Essa batalha é invisível, mas você sente os efeitos dela. Quantas vezes você já percebeu pensamentos que pareciam não ter origem em você mesmo? Ideias súbitas de fracasso, de culpa ou de medo sem razão aparente. Muitas vezes, essas sugestões não são naturais, mas setas lançadas para contaminar sua mente e impedir que você veja a vida sob a ótica da esperança. É exatamente nesse momento que o anjo da guarda atua, bloqueando parte dessas investidas e fortalecendo sua alma para rejeitar o que não vem de Deus. Ele se coloca como um escudo, ajudando você a discernir entre pensamentos que edificam e aqueles que apenas roubam paz. Sua mente é alvo, porque ela é a porta de acesso ao coração. Se os pensamentos forem constantemente alimentados de insegurança e incredulidade, cedo ou tarde, isso se refletirá em suas palavras, decisões e comportamentos. É por isso que o anjo não apenas combate as influências externas, mas também te inspira internamente a lembrar das promessas de Deus. Muitas vezes, um versículo esquecido ressurge em sua memória sem explicação. Outras vezes, uma canção de fé ecoa em sua mente sem que você a tenha procurado. Esses são sinais claros da batalha sendo vencida, da mão do guardião que não permite que a escuridão tome conta da sua visão interior. Ele luta para que sua mente seja um espaço de luz, mesmo em dias cinzentos.
Ele sabe que se conseguir proteger esse território, o inimigo não terá acesso fácil ao restante da sua vida. É por isso que, mesmo em meio à correria, você sente aquele impulso repentino de parar e orar, ou aquele alívio súbito quando tudo parecia pesado demais. Esse não é um acaso. É a presença do seu guardião agindo para que você permaneça consciente da verdade e não escravo de ilusões. Essa batalha é diária, porque todos os dias você é exposto a notícias negativas, a comparações injustas e a pensamentos de incapacidade. Mas todos os dias também há um anjo guerreando por você, recordando sua alma de que você não foi criado para viver em medo, mas para permanecer firme na esperança. Quando você se percebe fortalecido sem saber como, quando pensamentos de fé emergem mesmo em meio às lutas, é porque o seu guardião venceu mais uma vez em silêncio. Essa é a segunda batalha invisível, a batalha pela sua mente. E quando ela é vencida, você permanece em pé, mesmo quando tudo ao redor parece querer te derrubar. Mas essa não é a única frente de guerra. Se a mente é guardada, o próximo campo a ser protegido é ainda mais delicado. O seu coração e suas emoções, que tantas vezes se tornam vulneráveis em meio às provações. A batalha pelo seu coração e suas emoções. Depois que a mente é guardada, outro território vulnerável precisa ser protegido a cada instante: o seu coração. O coração, nas Escrituras, é o centro das emoções, das intenções e da vida espiritual. É dele que brotam sentimentos que podem edificar ou destruir, levantar ou paralisar. Por isso, o inimigo lança sobre o coração setas inflamadas de tristeza, ressentimento, rancor e desespero. Se essas emoções se enraizarem, podem sufocar a fé e impedir que a luz de Deus brilhe dentro de você. O seu anjo da guarda sabe da importância desse campo e luta diariamente para que sua alma não seja sufocada pelas dores e pelas mentiras que tentam se instalar. Quantas vezes você já foi dominado por uma tristeza sem explicação? Ou sentiu que a angústia crescia dentro de você, mesmo sem haver um motivo claro? Em muitos casos, esse peso invisível não é apenas fruto da vida cotidiana, mas reflexo de ataques espirituais que querem sufocar o coração e torná-lo incapaz de acreditar no cuidado de Deus. O seu guardião, nesses momentos, se coloca como escudo, combatendo essas influências e preservando sua capacidade de sentir esperança. É por isso que, mesmo em dias difíceis, uma chama de fé continua acesa em você. O coração é terreno fértil e, por isso, o inimigo quer semear nele a mágoa. Ele tenta fazer você relembrar ofensas, alimentar ressentimentos, cultivar feridas antigas até que elas se tornem correntes invisíveis. Mas o anjo da guarda luta contra essas sementes, trazendo ao seu interior a lembrança do perdão, a suavidade da misericórdia e a coragem de soltar o que aprisiona. Quantas vezes você esteve prestes a agir pela ira, mas uma calma repentina tomou conta de você? Quantas vezes sentiu que precisava perdoar alguém mesmo quando não queria? Esses são sinais da batalha sendo vencida em silêncio, porque o seu guardião não permite que o rancor tome conta do espaço que pertence à graça. Além disso, ele luta contra o desânimo. A vida, com suas frustrações e decepções, constantemente tenta roubar a coragem e plantar a ideia de desistência. Mas o seu anjo sopra ao coração pequenas doses de esperança. Às vezes é um encontro inesperado, uma palavra que chega na hora certa, um gesto de carinho que quebra a frieza do dia. Essas não são casualidades, mas reforços enviados por Deus através da atuação do seu guardião. Ele está sempre atento para que as emoções não se tornem peso que afunda, mas asas que elevam. Essa batalha é essencial porque o coração define o rumo da vida. Se ele for dominado pela escuridão, até a mente mais clara será afetada. Se ele estiver cheio de amargura, até as melhores decisões se tornarão veneno. Mas se ele for protegido, mesmo as maiores tempestades não conseguirão destruir sua essência. É isso que o anjo da guarda faz diariamente. Guarda seu coração para que ele permaneça terreno fértil para o amor, para a fé e para a esperança. Essa é a terceira batalha invisível,
a luta pela proteção do seu coração e das suas emoções. Quando ela é vencida, você continua capaz de amar, de perdoar e de seguir adiante, mesmo depois das feridas. Mas há ainda um campo onde seu guardião não descansa. As palavras que saem da sua boca, porque elas têm poder de edificar ou de destruir. A batalha pelas palavras que saem da sua boca. Depois de proteger sua mente e o seu coração, o seu anjo da guarda precisa vigiar outro campo decisivo: as palavras que você pronuncia. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua, e o inimigo sabe disso muito bem. Por isso, uma das guerras mais intensas que se travam em silêncio acontece exatamente na tentativa de conduzir você a falar palavras que ferem, que amaldiçoam, que declaram derrota ou que negam a fé. O que sai de sua boca tem poder espiritual, e é por isso que o seu guardião luta constantemente para que as palavras não se tornem instrumentos de destruição. Quantas vezes você já se surpreendeu dizendo algo e logo depois se arrependeu profundamente? Muitas vezes, esse impulso não é apenas fruto da emoção do momento, mas reflexo de uma batalha invisível. Há forças que tentam instigar o coração ferido a se expressar em forma de ataque, a mente cansada a declarar fracasso ou a alma angustiada a soltar murmúrios contra Deus. É nesse instante que o seu anjo se coloca entre você e a queda, inspirando silêncio quando o melhor é calar, ou trazendo à memória palavras de fé quando tudo ao redor parece desmoronar. O inimigo sabe que, ao plantar frases de desânimo, pode transformar o ambiente espiritual da sua vida. Ele deseja que você repita que não vai dar certo, que não tem mais saída, que está sozinho. Mas o seu guardião luta para que, em vez de maldição, sua boca libere bênção. É por isso que, mesmo em dias de escuridão, às vezes você se pega dizendo: vai passar, Deus está comigo, ou simplesmente chamando o nome de Jesus. Essas não são frases que surgem ao acaso. Elas são fruto da batalha vencida, da intervenção silenciosa de um protetor que não permite que sua boca declare derrota definitiva. O anjo da guarda entende que cada palavra é uma semente. Algumas podem gerar frutos de esperança, outras podem criar raízes de desespero. Ele luta para que, em vez de lançar sementes de destruição, você plante palavras que constroem. Muitas vezes, esse cuidado se manifesta em pequenas inspirações. O desejo súbito de ligar para alguém e dar uma palavra de ânimo, a coragem de pedir perdão em vez de insistir no orgulho, ou a decisão de agradecer mesmo quando parecia não haver motivo. Tudo isso é resultado de uma guerra silenciosa vencida em seu favor. Essa batalha é diária, porque a língua é veloz e a emoção é forte. O inimigo aproveita as brechas de raiva, cansaço e dor para colocar na boca palavras que depois se tornam correntes. Mas o seu guardião não descansa. Ele luta para que sua voz seja instrumento de bênção, não de maldição, e para que você use a boca não apenas para expressar dor, mas para liberar vida. Cada vez que você se cala diante da provocação, cada vez que escolhe falar com mansidão, cada vez que solta uma palavra de fé, mesmo sem ver a solução, saiba que essa vitória não veio apenas de você, mas do anjo que luta ao seu lado. Essa é a quarta batalha invisível. A luta pelas palavras que você pronuncia. Porque no reino espiritual, cada sílaba carrega peso e cada frase pode abrir ou fechar portas. Mas a guerra não termina aqui. Existe um campo ainda mais perigoso, onde o inimigo tenta usar pessoas, ambientes e circunstâncias para afastar você da rota que Deus planejou. É nesse território que o seu guardião se mostra ainda mais vigilante. A batalha contra as influências que querem te desviar do caminho. A vida é cercada de encontros, ambientes e situações que parecem casuais, mas que carregam um peso espiritual profundo. Pessoas que se aproximam com palavras agradáveis, mas que plantam dúvidas na fé. Convites que parecem inofensivos, mas que podem levar a quedas. Ambientes que se mostram atrativos, mas que aos poucos corroem os valores do coração. É nesse campo invisível que o seu anjo da guarda trava uma das batalhas mais árduas,
proteger você das influências que tentam desviar o seu caminho e afastá-lo do propósito que Deus preparou. Quantas vezes você já esteve prestes a entrar em um lugar, mas algo dentro de você fez hesitar? Ou recebeu um convite que parecia normal, mas sentiu uma inquietação inexplicável? Esse sinal não é apenas intuição, mas reflexo de uma guerra vencida em silêncio. Seu guardião está atento para que você não se deixe seduzir por caminhos que parecem fáceis, mas que carregam armadilhas ocultas. Ele age como uma voz silenciosa, como um freio suave que te impede de se lançar em algo que depois traria dor. O inimigo sabe que, se não conseguir destruir de forma direta, tentará corromper aos poucos, por meio de companhias e ambientes que alimentam incredulidade e afastam a alma da luz. É por isso que o seu anjo da guarda muitas vezes fecha portas que você insiste em abrir. Ele sabe que algumas amizades que parecem inocentes carregam laços de opressão. Ele entende que certos ambientes, mesmo festivos, são campos de destruição espiritual. Por isso, ele luta para que essas influências não tenham poder sobre sua vida. Essa batalha, no entanto, é sutil. Ela não se dá apenas afastando você de situações óbvias de perigo, mas também guardando seu coração contra palavras que tentam minar sua fé. Quantas vezes você já ouviu conselhos que, à primeira vista, pareciam lógicos, mas que iam contra a vontade de Deus? O seu guardião luta para que essas sementes não encontrem solo fértil, trazendo à sua mente a lembrança de princípios eternos, de valores que não podem ser negociados. Ele luta para que você não se deixe convencer por vozes que querem substituir a voz de Deus. Muitas vezes, essa proteção se manifesta em decepções. Você acredita que precisava daquela oportunidade, daquela amizade ou daquele convite, mas de repente tudo dá errado. Na hora parece frustração, mas depois de um tempo, percebe que foi livramento. Seu anjo estava no campo de batalha, lutando para que a influência errada não tivesse espaço em sua vida. Ele prefere que você chore uma perda momentânea do que sofra uma destruição duradoura. Essa é a quinta batalha invisível. A luta contra as influências que tentam desviar o seu caminho. Uma guerra silenciosa e constante, onde seu guardião atua como filtro e barreira, permitindo que apenas aquilo que pode edificar passe. Mas essa não é a única frente de combate. Se as influências externas são perigosas, há uma batalha ainda mais íntima, travada no espaço secreto entre você e Deus. A luta contra a frieza espiritual que tenta sufocar sua vida de oração. A batalha contra a frieza espiritual. Entre todas as lutas invisíveis, talvez esta seja uma das mais sutis e perigosas. A guerra contra a frieza espiritual. O inimigo sabe que dificilmente pode arrancar de você a fé de uma vez só. Então ele tenta apagar a chama pouco a pouco, esfriando seu coração, roubando o prazer da oração, tirando a sede da palavra e fazendo você acreditar que pode viver sem buscar intimidade com Deus. É contra essa estratégia que o seu anjo da guarda trava batalhas diárias, lutando para que sua alma não adormeça e não se torne indiferente à presença divina. Essa frieza raramente chega de maneira repentina. Ela começa em detalhes. Um dia em que a oração é deixada de lado, uma semana em que a Bíblia permanece fechada, um mês em que os cultos ou encontros de fé perdem prioridade. Aos poucos, o coração antes ardente se torna morno e a fé antes vibrante se transforma em rotina vazia. O inimigo deseja exatamente isso, porque sabe que um coração frio é um coração vulnerável. É nesse ponto que o anjo da guarda entra em ação, soprando lembranças sutis que reacendem a chama, o versículo que surge inesperadamente, a canção que ecoa em sua mente sem razão aparente, a saudade repentina do secreto com Deus. Quantas vezes você já sentiu esse chamado silencioso, como se algo interior pedisse de volta o calor da fé? Esse não é apenas um sentimento humano, é o reflexo da luta invisível do seu guardião, que se recusa a permitir que o fogo espiritual se apague. Ele luta contra a apatia, contra a indiferença, contra o peso do cansaço que insiste em te convencer de que buscar a Deus é perda de tempo. Ele sabe que se conseguir manter a chama acesa, mesmo que em brasa pequena,
O inimigo jamais poderá declarar vitória sobre a sua alma. Essa batalha também se revela na maneira como você encontra força em dias de fraqueza. Quando parecia não ter ânimo para orar, de repente uma coragem suave surgiu. Quando acreditava que já não tinha fé, percebeu que ainda havia esperança em você. Essas pequenas centelhas são fruto da ação do seu anjo da guarda, que não desiste de lutar pela sua espiritualidade. Ele protege o fogo da fé como alguém que protege uma vela contra o vento, colocando as mãos ao redor dela para que não se apague. Essa é a sexta batalha invisível, a guerra contra a frieza espiritual. Uma luta que você nem sempre percebe, mas que define se sua fé permanecerá viva ou se tornará apenas lembrança do passado. Mas as batalhas não param aqui. Se o inimigo não consegue apagar sua fé, ele tentará paralisar seus passos, levantando obstáculos e armadilhas para que você desista do caminho. E é nesse campo que o seu anjo se mostra ainda mais ativo, removendo pedras antes que você tropece. A batalha contra os obstáculos em seu caminho. Ao longo do dia, você segue seu trajeto acreditando que tudo é apenas parte da rotina, mas existem barreiras invisíveis sendo colocadas diante de você para impedir que avance. O inimigo sabe que, se não conseguir apagar sua fé ou corromper seu coração, pode ao menos tentar atrasar seus passos, criar atrasos, levantar armadilhas e plantar tropeços para te desviar do destino que Deus preparou. É nesse campo sutil que o seu anjo da guarda trava batalhas constantes. Remover ou neutralizar obstáculos antes mesmo que você os perceba, garantindo que sua jornada continue firme. Quantas vezes você já se atrasou por alguns minutos e depois percebeu que esse atraso o livrou de um acidente? Quantas vezes um plano não deu certo no momento em que você queria, mas depois revelou-se proteção contra uma situação que teria trazido dor? Esses não são meros acasos. São sinais de que o seu guardião lutou por você, impedindo que tropeçasse em pedras preparadas para te ferir. Ele age em silêncio, mudando caminhos, alterando agendas, fechando portas que poderiam se tornar ciladas. Os obstáculos não são apenas físicos, mas também emocionais e espirituais. Muitas vezes, o inimigo levanta barreiras internas, como o medo de tentar, a sensação de incapacidade ou o desânimo constante. Esses muros invisíveis podem ser mais fortes que muralhas externas, porque paralisam o coração antes mesmo de dar o primeiro passo. É aí que o anjo da guarda atua, soprando coragem, trazendo lembranças de vitórias passadas, inspirando confiança de que Deus continua ao lado. Ele luta para que você não desista no meio do caminho, para que a estrada não se torne um peso insuportável, mas um processo de crescimento. Essa batalha também se manifesta em pequenos detalhes. Uma porta fechada pode ser livramento, um atraso pode ser proteção, uma mudança inesperada pode ser resposta divina. Muitas vezes você se irrita com o que parece obstáculo, mas depois percebe que foi cuidado. O anjo luta para que as armadilhas não se transformem em quedas, para que o tropeço não se torne derrota. Ele coloca barreiras onde o inimigo quer abrir fossos e constrói pontes onde havia abismos. Essa é a sétima batalha invisível, a luta contra os obstáculos que tentam paralisar sua caminhada. Uma guerra constante para que você não apenas continue em frente, mas continue no caminho certo, sem ser desviado ou atrasado por forças que querem minar sua esperança. Mas se os obstáculos externos são perigosos, existe uma batalha ainda mais íntima. A luta contra as tentações que surgem em silêncio, tentando te seduzir quando ninguém mais está olhando. A batalha contra as tentações silenciosas. Entre todas as estratégias que o inimigo usa, poucas são tão astutas quanto as tentações que surgem quando ninguém está olhando. Elas aparecem de forma sutil, não como grandes quedas imediatas, mas como convites pequenos, aparentemente inofensivos, que aos poucos afastam a alma da pureza e da presença de Deus. É por isso que o seu anjo da guarda trava diariamente uma batalha intensa para proteger você dessas armadilhas silenciosas. Ele não apenas observa, mas luta ativamente para que sua consciência permaneça desperta e sua vontade fortalecida contra aquilo que parece prazer,
mas que no fundo é destruição. As tentações não chegam apenas em pecados visíveis e escandalosos. Muitas vezes, elas se disfarçam de escolhas simples. Uma mentira considerada inofensiva, um olhar que se prolonga além do que deveria, um pensamento cultivado em segredo, um hábito aparentemente normal que começa a corroer a alma por dentro. O inimigo não se importa em começar pequeno, desde que consiga abrir uma brecha. Mas o anjo da guarda sabe que essa pequena fresta pode se tornar uma porta escancarada. E por isso, ele luta em silêncio para que você perceba os sinais de perigo. Você já notou como, em momentos de tentação, surge uma inquietação interior, uma voz suave que pede para parar, uma lembrança repentina de algo que ouviu na palavra ou até um mal-estar inexplicável? Esse não é apenas fruto da sua consciência natural. É seu guardião lutando em silêncio, soprando advertências, trazendo desconforto para que você não se renda ao que trará dor. Muitas vezes, você não vê a guerra, mas sente os efeitos dela. É como se algo te puxasse de volta, evitando que caísse em algo que pareceria prazer, mas se tornaria corrente. Essa batalha acontece todos os dias, porque todos os dias somos expostos a tentações. Elas podem vir pela internet, pelas palavras de alguém, por lembranças antigas, ou até pela solidão que insiste em preencher o coração com escolhas erradas. Mas em todas essas situações, há um anjo em combate, defendendo você e oferecendo força extra para resistir. Ele sabe que cada tentação vencida fortalece sua fé, enquanto cada queda abre uma ferida que o inimigo tentará explorar. O anjo da guarda não apenas luta contra o ataque, mas também fortalece sua vontade. É por isso que, depois de resistir a uma tentação, você sente alívio e até mesmo paz. Essa sensação não é apenas psicológica, mas fruto da batalha vencida. O céu se alegra quando você resiste e o seu guardião permanece ao seu lado como testemunha de que você escolheu a vida em vez da morte, a luz em vez da escuridão. Essa é a 8ª batalha invisível, a luta contra as tentações silenciosas. E quando ela é vencida, não apenas sua alma é preservada, mas também sua intimidade com Deus é fortalecida. Porém, o inimigo não desiste facilmente. Se ele não consegue te derrubar pela tentação, tentará te ferir pelo medo, colocando sombras em sua mente e ansiedade em seu coração. É aí que o seu anjo se levanta novamente. A batalha contra o medo e a ansiedade. Poucas armas são tão eficazes para paralisar uma alma quanto o medo. Ele não precisa de provas, não precisa de lógica, apenas lança sombras no coração e convence a mente de que o pior está sempre prestes a acontecer. A ansiedade, irmã do medo, sufoca o presente com preocupações sobre o futuro, tornando a caminhada pesada e impedindo que a alma descanse na confiança em Deus. É contra essas correntes invisíveis que o seu anjo da guarda luta todos os dias, porque sabe que, quando o medo domina, a fé se enfraquece, e quando a ansiedade cresce, a esperança se torna distante. Você já percebeu como o medo pode surgir sem aviso? Às vezes, é um pensamento súbito de perda, uma sensação inexplicável de perigo, ou até imagens mentais de tragédias que nunca aconteceram. Essas impressões não são apenas fruto da imaginação. Muitas vezes são setas lançadas para paralisar o coração. É nesse exato instante que o seu guardião se ergue em batalha, trazendo paz onde havia pânico, inspirando calma no meio da tempestade, lembrando à sua alma que Deus é maior que qualquer ameaça. Da mesma forma, a ansiedade tenta corroer pouco a pouco a serenidade do espírito. Ela se infiltra em detalhes, prazos, contas, responsabilidades, incertezas sobre o amanhã. Cada preocupação isolada parece pequena, mas juntas se tornam uma montanha capaz de sufocar a respiração. O inimigo sabe disso e usa essas pressões para esgotar a fé. Mas o seu anjo da guarda luta contra essa opressão, soprando à mente lembranças de que o amanhã ainda não chegou, de que cada dia tem sua própria porção e de que você não está sozinho em nenhuma etapa da caminhada. É por isso que, em momentos de pânico, às vezes surge uma calma que você não consegue explicar.
É por isso que, mesmo quando as preocupações parecem se acumular, uma palavra repentina de fé brota em sua memória. É por isso que, mesmo em meio à insegurança, você encontra coragem para dar mais um passo. Essas não são forças que vêm apenas de você. São sinais claros de que o seu guardião está em combate, enfrentando o medo e a ansiedade em seu lugar para que a fé não seja engolida. Essa batalha é diária, porque o medo e a ansiedade se renovam constantemente. Mas a cada vitória, a confiança cresce. E quanto mais você aprende a reconhecer a presença do seu anjo, mais percebe que não há sombra capaz de resistir à luz que ele traz. Ele não permite que você fique prisioneiro de cenários que só existem na sua mente, mas guia sua alma a repousar no Deus que tem o controle de todas as coisas. Essa é a 9ª batalha invisível, a luta contra o medo e a ansiedade. Uma guerra silenciosa, mas que sustenta sua paz em meio às tempestades. Mas ainda existem frentes mais profundas. Se o inimigo não consegue dominar sua mente com medo, nem prender seu coração com ansiedade, ele tentará atacar sua fé através de dúvidas espirituais, questionando o amor de Deus e a verdade de suas promessas. E é nesse campo que o seu anjo luta com ainda mais intensidade. A batalha contra as dúvidas na fé. O inimigo sabe que, se conseguir plantar a dúvida, poderá corroer lentamente a base da sua confiança em Deus. Por isso, uma das batalhas mais constantes que o seu anjo da guarda trava é contra os questionamentos que surgem em seu coração, tentando te convencer de que o Senhor não te ouve, não se importa ou não está presente. A dúvida é como um veneno silencioso, não causa dor imediata, mas enfraquece a fé pouco a pouco, até que ela se torne frágil diante das tempestades da vida. Essas dúvidas não chegam sempre de forma direta. Muitas vezes, aparecem como pensamentos sutis. Se Deus realmente me amasse, por que isso aconteceu? Será que minhas orações são em vão? E se tudo isso for apenas imaginação? Essas perguntas se repetem como ecos que tentam se instalar no coração. É nesse momento que o seu anjo da guarda se coloca em guerra, trazendo à memória testemunhos do passado, lembranças de livramentos, sinais de proteção que provam que você nunca esteve sozinho. Ele luta para que você não aceite as mentiras como verdades, mas confie na fidelidade daquele que nunca falhou. Você já percebeu como, em meio às dúvidas, surgem respostas inesperadas? Às vezes, é uma palavra que alguém diz sem saber da sua luta. Outras vezes é um versículo que aparece no momento certo, ou até mesmo uma paz que invade o coração quando tudo parecia incerto. Esses não são acasos, mas a manifestação da batalha vencida. O seu guardião age em silêncio, criando circunstâncias que dissipam a escuridão e reafirmam a luz da fé. O inimigo deseja que você creia mais nas circunstâncias do que nas promessas. Ele quer que as feridas falem mais alto do que a voz de Deus. Mas o seu anjo da guarda luta para que você não se deixe enganar. Ele sopra em sua alma a convicção de que a dor não é prova de ausência, de que o silêncio não significa abandono e de que a fé, mesmo testada, continua sendo o elo mais forte entre você e o Criador. Essa batalha não é vencida apenas uma vez, mas todos os dias, porque as dúvidas se renovam assim como as lutas da vida. Mas a cada vitória, sua fé se torna mais madura e mais resistente. Você percebe que não precisa de todas as respostas para continuar confiando, porque a própria presença constante do seu anjo já é prova de que Deus está ao seu lado. Essa é a 10ª batalha invisível, a luta contra as dúvidas que tentam corroer a fé. Uma batalha silenciosa, mas decisiva, porque é nela que se define se o coração permanecerá firme ou vacilará diante das incertezas. E se o inimigo não consegue te prender pela dúvida, ainda resta uma última frente: enfraquecer a esperança, tentando fazer você acreditar que o futuro não guarda nada de bom. Mas o seu anjo da guarda também não permite que essa mentira prevaleça. A batalha pela sua esperança no futuro. Entre todas as guerras invisíveis, existe uma que toca diretamente a forma como você enxerga a própria vida: a luta pela esperança. O inimigo sabe que, se conseguir roubar a sua visão de futuro, se plantar no coração a ideia de que nada vai mudar,
de que não há saída, de que os dias à frente serão apenas repetições da dor presente, então conseguirá paralisar seus passos e apagar seus sonhos. É por isso que o seu anjo da guarda trava diariamente a batalha mais delicada de todas: proteger sua esperança e manter viva a chama de que Deus ainda tem promessas a cumprir em sua história. Essa guerra é sutil e constante. Às vezes, ela aparece como uma sensação de cansaço profundo, como se a vida não tivesse mais propósito. Outras vezes, surge na forma de pensamentos de desistência, aquela ideia de que lutar já não vale a pena. Há ainda os momentos em que a comparação com a vida de outros faz acreditar que você ficou para trás, que o melhor já passou e que não existe mais nada reservado para você. O inimigo deseja que essa nuvem escura envolva sua alma, mas o seu guardião se levanta contra ela, soprando coragem em cada suspiro, lembrando silenciosamente que os planos de Deus não são anulados pelas circunstâncias. É por isso que, em dias de escuridão, você ainda encontra forças para sonhar novamente. É por isso que, mesmo quando tudo parece perdido, uma fagulha de fé insiste em permanecer acesa. Quantas vezes você já sentiu que não havia saída, mas algo dentro de você se recusava a desistir? Esse algo não é acaso, é a presença constante do seu anjo da guarda, combatendo em silêncio para que a esperança não seja esmagada. Ele se coloca como sentinela da sua visão, afastando pensamentos de derrota e reacendendo a certeza de que o amanhã pertence a Deus. Essa batalha é tão real que se manifesta nos detalhes. Uma palavra de ânimo que chega inesperadamente, um sinal de providência no momento certo, uma porta que se abre quando você já não acreditava. Esses são reflexos da guerra vencida em seu favor, do guardião que não permite que a sua esperança seja destruída. Ele sabe que, sem esperança, a fé se enfraquece e o amor se apaga. Por isso, luta incansavelmente para que você permaneça acreditando que há novos capítulos escritos para a sua vida, capítulos que você ainda não leu, mas que já estão prontos no coração de Deus. Essa é a 11ª batalha invisível, a batalha pela sua esperança no futuro. Quando ela é vencida, você levanta os olhos e percebe que a vida não é apenas sobre o que já passou, mas sobre aquilo que ainda está por vir. E ao reconhecer isso, sua fé se renova, seu coração se fortalece e sua alma se enche de coragem para continuar. Mas esse não é apenas o fim de uma lista. É a revelação de que, todos os dias, o seu anjo da guarda luta em 11 campos diferentes para que você permaneça de pé. E compreender isso transforma a maneira como você enxerga sua vida. Não como uma caminhada solitária, mas como uma jornada cercada pela proteção divina, sustentada pela presença do céu e guiada por mãos invisíveis que jamais soltam as suas. Agora que você compreendeu as 11 batalhas invisíveis que o seu anjo da guarda trava todos os dias, pode olhar para a sua vida com outros olhos. Nada é tão simples quanto parece. Acordar, pensar, sentir, falar, escolher, resistir, continuar acreditando e esperar pelo amanhã. Cada um desses movimentos é cercado por uma guerra que acontece em silêncio, mas que tem consequências eternas. Você não percebe o som das espadas, não vê a poeira do combate, mas sente os frutos dessa luta quando permanece em pé mesmo depois de um dia difícil, quando encontra forças para perdoar, quando resiste à tentação, quando vence o medo ou quando descobre que ainda há esperança em você. O seu anjo da guarda não é um espectador passivo. Ele não apenas observa à distância. Ele participa, intervém, protege, inspira, fortalece. Ele é guardião de sua mente, de seu coração, de suas palavras, de seus passos e até mesmo de seus sonhos. E tudo isso não é porque você merece ou porque tem forças próprias, mas porque Deus, em sua infinita misericórdia, decidiu que você jamais caminharia sozinho. Cada batalha vencida é um testemunho do amor do Criador, que envia auxílio constante para que nada te separe de sua presença. Ao reconhecer isso, a sua oração muda. Você já não fala com Deus como quem grita ao vento, mas como quem sabe que há um guardião apresentando suas palavras diante do trono. Você já não encara as provações
como se fossem sinal de abandono, mas como campo onde o céu se move em seu favor. Você já não olha para o futuro com desespero, mas com confiança de que há promessas sendo cumpridas mesmo no silêncio. Por isso, não desanime quando sentir o peso da vida. Não pense que está sozinho quando as dúvidas surgirem. Não se entregue ao medo quando as sombras se aproximarem. Lembre-se, há um anjo ao seu lado, lutando 11 batalhas todos os dias para que você permaneça em pé. Ele não desiste, não se afasta, não abandona. Ele é prova constante de que o amor de Deus é real, presente e ativo em cada detalhe da sua existência. E a partir de hoje, cada vez que acordar, cada vez que enfrentar lutas, cada vez que sentir o coração vacilar, lembre-se desta verdade. Você nunca está sozinho. Existe um guardião ao seu lado, e enquanto ele lutar por você, nada poderá apagar a esperança que Deus plantou em sua alma.